Hoje nós vamos estar lendo o livro de João, capítulo 19 a 21, e em seguida Salmos 142. João 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Também o vestiram com um manto púrpura. Chegando-se a ele, diziam: Saudações, reis dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saiba que não encontro nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura, Pilatos lhe disse: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Pilatos, porém, lhe respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro nele motivo de acusação. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Jesus, porém, nada lhe respondeu. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei se opõe a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, em um lugar conhecido como Pavimento de Pedra, que em hebraico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Eles, porém, gritaram: Acaba com ele, crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Então Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Assim os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A placa estava escrita em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito está. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, um para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida em uma única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Assim fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse sua mãe: Mulher, aí está o seu filho. Depois disse ao discípulo: Aí está a sua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído e para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse:
está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente solene. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos para que as pernas dos crucificados fossem quebradas e que os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que fora crucificado junto com Jesus, e em seguida do outro. Contudo, quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e ela testifica para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, em um outro lugar, olharão para aquele que a transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 100 litras de mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Isso. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ali escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi o mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixaram-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que tivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou e viu e creu. Até então não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera colocado o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram o meu senhor, respondeu, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês,
para que o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que lhe disseram. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser as mãos no seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: Coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé disse-lhe Jesus, disse: Senhor meu Deus, meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo também tenham vida em seu nome. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede, por causa da quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus lhe disse: Traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabe que te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. Em verdade, lhes digo que quando você era mais jovem,
se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa os vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus diz isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhes disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera inclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntava: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não iria morrer, apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Sabemos que o testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro havia espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Salmos 142. Em voz alta clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o meu caminho. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio. És tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, querida. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui a minha reflexão para dividir com vocês. Gente, entre esses capítulos, versículos, né, de João e também do Salmo 142, o que me chamou mais atenção foi ali no capítulo 19, do verso 25 ao 27, que fala ali quando João estava, né, com a mãe de Jesus, Maria, e a tia, né, que fala assim, ó: Ora, junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, ao discípulo: Eis aqui a tua mãe. Aqui eu quero que vocês sejam espiritualmente levados agora à cruz, onde estava ali Jesus sendo crucificado e onde estava João ali. E eu quero que vocês imaginem, né, o que estava acontecendo ali, aquele cenário. Jesus sendo crucificado com muita dor, sofrendo, agonizando ali nos seus últimos minutos, aquela correria, os soldados, e os outros discípulos escondidos, Pedro negando ele, né? Mas João foi diferente. João, ele era considerado o discípulo do amor por ele mesmo, né? Porque foi ele que escreveu aqui João. Ele se sentia amado por Jesus. E o Senhor me trouxe essa revelação que o amor era tão grande, tão forte, e ele conseguiu entender essa dimensão de amor em Jesus, que ele verdadeiramente lançou fora o medo de ser perseguido, de ser morto ali também, de ser açoitado. Ele permaneceu juntamente com o Senhor, como fala em 1 João 4,18. No amor não há medo,
a dimensão de amor que João estava inserido, não tinha medo. Antes, o perfeito amor lançou fora todo medo, e ele provou isso na obediência, ele provou isso na ação, que é o Shema. Lembra do Shema? Nós temos que ouvir, né? Ele ouvia o Senhor Jesus pregando e falando isso, ele internalizou aquilo, ele entendeu, e o mais importante, ele praticou. E ele praticou num momento onde os outros não tinham entendido essa dimensão, né? Juntamente ele ali com a mãe, né, com Maria Madalena e a tia. E olha o segredo dessa permanência, dessa obediência em amor que João colheu. Quando João recebeu Maria, ele recebeu uma missão espiritual, ser guardião da memória viva de Jesus. E porque ele não retrocedeu, viveu para testemunhar o Apocalipse. E ele também cumpriu a palavra que sempre os nossos apóstolos, nossos pais espirituais falam, que é Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. Lembra disso? O mundo tentou destruí-lo. Roma o lançou em óleo fervente. Isso daqui não está citado, se eu não me engano, na Bíblia, tá? Mas eu vou falar para vocês aqui, ó. É um fato tradicional aqui, histórico, tá? A data aproximadamente aconteceu por volta dos anos 95 depois de Cristo. O episódio teria acontecido durante o reinado do imperador Domiciliano, 81, 96 depois de Cristo, conhecido por perseguir cristãos no Império Romano. Foi na Roma, o local, né, na Itália. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu aqui nesse caso? Como vocês sabem, né, os cristãos eles eram perseguidos e eram mortos em praça pública, ou então no Coliseu, né? Nós não sabemos aonde que foi ali ao certo, mas os outros apóstolos foram mortos, foram mártires, né? Só que João não, porque ele honrou também um mandamento que fala, né? Que para a gente amar e para a gente honrar os nossos pais, para que tenha o quê? Dias longos na terra. E Jesus deu essa incumbência a João, dando a mãe dele como mãe dele, né? E honrando isso. E ele obedeceu, e ele fez isso em obediência, com amor. E uma outra coisa que também, daqui a pouquinho eu volto lá falando do azeite fervente. João viveu o que Jesus ensinou. Lucas 9, 24. Gente, grava essa parte aqui, ó. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. O que os discípulos, os apóstolos fizeram? Eles pensaram o quê? Nessa vida física, né? Eles tentaram, por tudo, salvar a vida deles. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Ele entregou tudo, a reputação dele, a segurança, a liberdade. E por isso Deus o preservou até o fim. E ele morreu em paz, com quase mais ou menos ali por volta de 96 a 100 anos de idade, porque o amor de Deus o sustentou, onde o medo mataria qualquer outro, e assim foi. E a palavra confirma. Aí entra onde a honra, que Jesus, pela obediência, pela permanência, pela fidelidade, ele entregou o bem mais precioso que ele tinha na terra, que era a mãe dele, Maria, para João. E ele honrou. E também aqueles que não honram em obediência, os pais, ou os pais espirituais aqui, fala ali em Provérbios 30, 17. Olha o que fala a palavra em Provérbios 30, 17. O olho que escarnece do pai e despreza a obediência da mãe, os corvos dos ribeiros os arrancarão, e os filhos da águia o comerão. João não desprezou a mãe de Jesus, ele a honrou. E quem honra pai e mãe vive longos dias sobre a terra. João não morreu no óleo fervente. Vamos lá para o óleo fervente. Eram de formas terríveis, né, que os cristãos eram mortos, né, em praça pública, para servir de exemplo, para atemorizar, para trazer pânico para as outras pessoas. Mas João, ele estava protegido pela obediência do Senhor. Ele estava protegido pelo amor de Deus. E quando fizeram isso com João, o que aconteceu? Imaginem vocês, gente.
lá no Coliseu ou numa praça pública, centenas ou milhares de pessoas, na data histórica não fala aqui quando as pessoas foram, mas aquele caos, aquele sofrimento, aquela tristeza, aquela agonia, porque outras pessoas, outros cristãos já viram que teria acontecido com os seus irmãos, né? E João ali, o único apóstolo que estava vivo, né? Eu acredito eu. E o que aconteceu ali? O sobrenatural, o amor, o cuidado do Senhor fez com que João entrasse num óleo fervente. Imagina, um tacho enorme cozinhando, né? Você fritando aí na sua cozinha e alguma coisa, você sabe que uma gotinha daquilo na gente é terrível, é uma dor imensurável. E João simplesmente, ele mergulha naquele tacho de óleo fervente e não acontece nada com ele. E trazendo para a nossa vida, para os discípulos também, eu acredito que não era a intenção do Senhor também que eles fossem mártires. Eu acredito, Thalita falando aqui, que eles viveram a semeadura do que eles plantaram quando eles fugiram da cruz, quando eles fugiram de cumprir o chamado e o propósito de deles, que era ali, naquela hora, ministrar o coração de Jesus. Nosso dever, primeiramente, é ministrar o coração do Pai. E imagina ali o Senhor, nosso Deus, Ele é Deus? Sim, Ele é Deus, mas o filho dele estava sendo morto ali, estava sendo crucificado. Jesus estava precisando de um apoio ali também emocional, de um apoio ali, de uma fidelidade. E ele só teve de João, e ele só teve das Marias, né? E eu vejo que se os discípulos, né, eles estivessem ali também juntamente, eu acredito que eles não morreriam daquela forma. Eu acredito que isso foi uma semeadura, porque eles fugiram do chamado deles, e trazendo para a nossa vida, que nós possamos ser como João, né? Não é fácil. Falar aqui é muito fácil. Eu sempre peço isso para Deus, Senhor, que eu possa ser como João, que eu não possa, pela adversidade, pelos problemas da minha vida, fugir, sabe? Negar o seu nome, como Pedro fez. E, óbvio, eles estavam ali arrependidos, por isso que Jesus também veio, consolou, né? Falou ali com Pedro 3 vezes, que foi também a forma que ele negou a Jesus, trazendo cura para ele. Só que o amor deles não era tão grande como de João, porque eles precisaram passar por vários processos na vida deles, até que sim, eu vou morrer por Jesus, eu dou a minha vida por Jesus. Mas nós não precisamos passar por isso. Quando nós entendemos a dimensão do amor, quando nós nos inserimos mesmo, né, nessa dimensão, a obediência, ela flui de uma maneira muito segura, porque ele não estava ali cumprindo uma missão com medo, ele estava ali por amor, por amor. E eu peço isso para o Senhor, Deus, eu não sei hoje se eu negaria o teu nome, eu não sei mesmo, mas eu gostaria que não, né? A gente vê esses missionários, esses irmãos, assim, que dão a vida, que vê os filhos sendo mortos, que veem as esposas sendo estupradas para negar a Cristo. Eu falo, Senhor, eu não sei se eu tenho essa capacidade, mas me ajuda, me ensina a te amar profundamente como João, que nós não venhamos retroceder, que nós não venhamos estar em cima do muro, né, no nosso trabalho, estudando, nos lugares, que verdadeiramente o amor de Yeshua grite dentro de nós, que nós possamos emanar o poder, porque João, o que ele fez ali, nesse óleo fervente, o amor foi tão grande, a obediência foi tão grande que ele viveu o poder de Deus, aquilo ali foi poder. Gente, imagina todo mundo ali pensando que ia ser um cenário de morte, e foi um cenário de milagre. Aquilo ali ressuscitou, aquilo ali deu uma motivação para os outros cristãos. Fala, olha o que aconteceu, imagina o imperador, ele vendo ali que não estava acontecendo nada, falou, e assim, aquilo foi tão profundo que falam, né, a história que eles não tiveram medo, tipo, de tocar em João, e aí levaram ele para a ilha de Patmos, onde que foi que ele escreveu o Apocalipse, que aí entra na revelação que os olhos dele, foi o contrário de Provérbios 30:17, os olhos dele foram abertos, e o Senhor incumbiu e deu a ele a revelação do Apocalipse.
né? Os olhos espirituais, o profético dele era muito aguçado, ele era um profeta dimensional. E que nós possamos trazer isso para a nossa vida hoje. Pai, me ensina a ser, Senhor, uma discípula, um discípulo do amor. Que nós possamos ter esse amor, essa dimensão de amor que seja inserida dentro dos nossos ossos, do nosso espírito, da nossa alma, e latente para isso, porque quando nós fazemos em amor, não há peso, não há medo, não há frustração. É o que eu quero e compartilho isso com vocês nessa manhã. Amém, queridos? É isso que o Senhor me trouxe ao meu coração. Deus abençoe vocês, shalom, shalom. Tenha um dia lindo, feliz, alegre. Estou vendo meu pai aqui, a minha mãe. Bença mãe, bença pai. Um dia abençoado para vocês, amo vocês. Beijo.